chamada para os íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Puro Acaso, onde cada caso é um caso. E o episódio de hoje é feito especialmente para você que gosta de aventura noturna, se é que você me entende. Porque no episódio de hoje nós vamos falar sobre o filme A Lenda dos Guardiões, para conversar sobre corujas. E para participar dessa conversa aqui hoje conosco, nós temos o João Pedro Salvador, que é biólogo, consultor ambiental e guia de aves, um grande admirador de corujas, e além disso, o João também joga beach tênis. Seja bem-vindo, João. Agradecer o convite e estou aí ansioso para falar um pouco mais sobre as corujas. E como meu co-anfitrião, agora nós temos o Marcelo Raffanelli Rosati, que é biomédico, mestre em ciências fisiológicas. Por acaso, ele também é neurocientista de respiração. Pois é, essa foi uma informação que eu não tinha dado nesse podcast até então. E ele também é um observador de corujas. Na primeira corujada dele, eu era coruja. Brincadeira, a coruja era Murucututu. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. E aqui temos a anfitriã do podcast, a Gabriela Larissa Lima da Silva, que também é biomédica, formada aqui pela Unesp, tem mestrado na Biologia Geral Aplicada e atualmente faz doutorado na Cirurgia e Medicina Translacional pela Faculdade de Medicina aqui. Ela é uma grande entusiasta do hipocampo, estuda o hipocampo, é fapespeira, acorda 17 dias por semana, às 5 da manhã, para observar aves e é a única pessoa do mundo que nunca viu uma suindara. Exatamente, isso é um ponto importante aqui, né? Eu já fiz várias passarinhadas noturnas, então já pra gente começar, passarinhada, para quem nunca participou de uma passarinhada, é a atividade de ir observar aves, né? Que no inglês é birdwatching, e aqui a gente denominou como passarinhada, que na verdade se refere a um prato de comida, né? Feito com ave, e aí é uma ressignificação desse termo, e é isso, a gente vai lá, observa as aves, tira fotos das aves, caso tenha câmeras, senão também pode ver com os olhos, isso é uma coisa importante de dizer, né, para os espectadores, que aves também dá para ver com os olhos e com os ouvidos, não precisa necessariamente ter um equipamento. E eu nunca vi uma suindara. Hoje a suindara é uma coruja muito comum. Hoje eu acordei de manhã com um barulho e falei, é o despertador. Aí eu olhei pro lado e não é do despertador. O despertador tinha 5 suindaras do lado da minha cama, mas ela nunca viu. É impressionante, é mágica. Não, brincadeira, o Marcelo tá dando esse exemplo fictício, mas é tipo isso que o João fala. Ele fala, nossa, encontrei 2 suindaras na rua hoje, realmente você não tem sorte. Aí eu vou nos mesmos pontos procurar e não encontro. Pois é. A suindara é uma das aves que eu acho mais bonitas. Eu acho realmente ela muito bonita e eu acho muito interessante o som que ela faz. Que o Vinícius vai colocar na edição aqui para todo mundo ouvir. Pois é, esse é o som da suindara. Eu acho ele super, não sei, muito característico. Então eu acho um som extremamente legal. E eu não vi a suindara, mas embora eu não tenha visto uma suindara, eu vi outras espécies de corujas, incluindo uma coruja preta. E foi uma experiência muito legal. Mas, voltando ao filme, para contextualizar o pessoal de casa, A Lenda dos Guardiões é um filme de animação de 2010 e é um filme super legal, super fofinho, super bonitinho, e ele é muito bem desenhado. Tipo, a qualidade do filme foi uma coisa que impressionou muito a gente quando a gente reassistiu ele essa semana. Ele é muito bonito e muito detalhado, assim, é muito legal. E esse filme é sobre... Começa numa família de corujas que são a titualba. Isso, que seria tipo é uma espécie de suindara também, só que antes no Brasil era considerada titualba também, né? Só que depois eles separaram a titualba da Titus furcata, né? Que virou aqui do continente americano todo é a Titus furcata, e a do continente europeu é a titualba, no caso, que são as corujas que tem no filme, né? Isso. Então é como se fosse uma suindara, para todos os fins práticos é uma suindara, mas começa nessa famíliazinha. E aí são 2 irmãos e uma irmãzinha e os pais deles. E aí acontecem algumas coisas e aí esses 2 irmãos eles acabam sendo sequestrados por outras corujas que estão fazendo uma conspiração mundial de corujas para fazer muitas maldades por aí. Para dominar o mundo. Exatamente. Na verdade, a forma que tudo se parece, eles estão falando sobre como as corujas Tito, que no filme eles falam, a tradução ficou Taito, eles traduziram como Taito, e aí eles falam que as corujas Taito, elas são uma raça superior e blá blá blá, e que elas têm que se unir para dominar o mundo. É bastante análogo, na verdade, ao nazismo.
muitas partes disso, né? E aí eles estão, tipo, criando um exército com essas corujas. E o protagonista, o Soren, ele não quer participar disso. Ele quer ter uma vida normal de coruja, crescer e se desenvolver como uma coruja. E fugir do nazismo de coruja. E o irmão dele não. O irmão dele, ele acaba criando uma conexão muito rápida com esse novo lugar, porque ele precisa muito se autoafirmar. E lá dentro ele encontra uma forma de receber essa autoafirmação que ele precisa. Então ele quer ficar lá e tudo mais. E aí o Soren, ele consegue fugir dessa fortaleza onde estão sendo criados essas corujas soldados para buscar a ajuda dos Guardiões de Gahul, que são tipo corujas de lendas, que são caras muito fodas, que lutaram muitas guerras de corujas e salvaram muitas corujas no mundo. E é isso aí. E é um filme super bonitinho, é super cativante. A dublagem é sensacional. Muitos dubladores muito legais lá dentro. Um trabalho artístico muito legal. E esse filme é baseado num livro. Numa série de livros, que na verdade são 17 volumes, que é a Lenda dos Guardiões. Que o volume 1 é a Captura, que foi o primeiro e único volume que eu li. E ele é escrito por uma escritora que gosta muito de corujas e que ela achava que iria observar e trabalhar com muitas corujas ao longo da vida, até ela descobrir que as corujas são majoritariamente noturnas, né? E ela percebeu que não ia, então ela começou a criar histórias sobre corujas. Eu achei isso muito legal. Ela ter esse fascínio e ela ter escolhido como protagonistas essas suindaras em fins práticos. E eu achei tudo a ver e pensei, que legal. Senti muita conexão com a autora. E é muito legal que as corujas elas são predominantemente noturnas e tem acho que 2 ou 3 ocasiões no filme que elas falam, não fala essa história pra sua irmã, senão ela vai ter pesadelos de dia. Isso foi muito bom, foi otimamente feito, porque elas dormem de dia. Eu achei maravilhoso. Exatamente. Eu acho que em inglês eles estão falando daymares. Em inglês deve ser daymares em vez de nightmares. Pode crer. Então, o filme ele traz várias informações sobre as corujas, né? E uma das coisas que eu falei aqui, já puxando um outro gancho que é uma tangente, é que eu falei que as corujas são majoritariamente noturnas. Porque tem corujas que não são noturnas, né? Conta aí, João. Né, normalmente assim, geralmente é uma parte do encanto que tem, né, dessas corujas, você achar sempre que elas são noturnas, né? Que né, passarinhada normalmente né, você começa tipo de madrugadinha assim, aí você vai ver o dia passando, né? E na corujada é o contrário, né? Você começa quando o dia tá acabando, né? Então já é uma coisa diferente, né, para assim, pro ser humano em si, que a gente é um animal mais diurno, né? É isso um pouco que traz o encanto das corujas, né? E também é um pouco que dificulta você ver, estudar elas, né? Mas também, né, tem o caso, né, que você falou que não são todas as corujas que são noturnas, né? Tem coruja que é mais crepuscular, né? Ela começa assim do fim da tarde até o começo da noite, o período de atividade dela, né, de caça, reprodução. E também tem as corujas que são diurnas, como qualquer ave normal, assim, né? Digamos assim, que ela começa assim, quando o dia amanhece, ela começa a atividade dela e vai até o dia terminar. Quando começa a escurecer também ela já para a atividade, né? Tipo a caburé. Isso, aqui no Brasil, né, tem a caburé. Isso. Também, né, tem a quarta caburé, que é o caburé de Pernambuco, né? Na verdade, isso aqui está considerada extinta no Brasil, né? O último registro foi de 2001, uma gravação. E depois nunca mais registraram ela. Então, por enquanto, ela está considerada extinta no Brasil. A única espécie de coruja que é considerada extinta aqui no Brasil. A caburé, pra quem nunca viu, eu mais ou menos vi ela voando muito de longe assim. Ela é uma coruja muito pequena. Acho que é a menor coruja que eu já vi. Não sei se ela é a menor. A caburé que você viu foi lá na Mata Atlântica, né? Que é o caburé miudinho. Mas tem o caburé da Amazônia que é um pouquinho menor ainda. Ele é menor que o miudinho? Ele é menor que o miudinho. O caburé da Amazônia é menor que o miudinho. É sobre isso. Enfim, as corujas, elas são um grupo surpreendentemente diverso, né? Então, tipo, quando a gente fala, que animal é uma coruja, isso é uma coisa tão inespecífica. É a mesma coisa que você ouvir alguma ave cantar de manhã e falar, é um pássaro. Do que é que isso significa, né? Sim. Então, é muito legal que as corujas, elas têm vários tamanhos, várias cores e várias diferenças de hábitos, né? E aí a coisa que eu queria perguntar é, como é que a gente considera todas elas corujas, com elas tendo tantas diferenças entre elas? É que assim, né? Também nesse sentido de coruja, né? Que existe a ordem Strigiformes, que seria a ordem das corujas. Dentro dessa ordem tem 2 famílias, que tem a Titonide, que são a família do Soren lá, e tem as Strigidae, que são, na verdade, então, isso que tem uma coisa, né? Que
A titonide, na verdade, assim, é considerada como não coruja, assim. A estrigide, na verdade, é considerada as corujas verdadeiras. E a titonide, assim, não são corujas verdadeiras. Porque aí, né, esses dois grupos têm algumas diferenças anatômicas, geralmente, né? Que as titonídeas, por exemplo, elas têm a terceira garra delas, embaixo dela, ela é chanfradinha, assim. Tem umas reentrâncias, assim, na garra. A fúrcula, né, que é aquele osso da sorte das aves, né? Ela é fundida com a quilha, com o externo, na titonídea. E o fim do externo dela só tem um entalhezinho, assim, que é como se fosse uma protuberância. Já nas estrigídeas, essa protuberância do externo final são duas protuberâncias, consegue ver bem no esqueleto delas, né? A quilha não é fundida com o externo, a quilha não é fundida com a fúrcula, e aí essas são, o terceiro dedo delas também não tem aquele entalhezinho. Essas são assim, umas diferenças mais marcantes entre as duas famílias. Mas aí também tem, né, que o crânio das suindárias das títulos são geralmente um pouquinho mais alongados, e aquele disco facial, né, que você consegue ver bem, né, e nas titonídeas, na verdade, é em forma de coração, e nas estrigídeas é bem redondinho, assim. Você consegue ver, tipo, batendo no olho, assim, você vê. Aí, basicamente, né, essas são as características, assim, né, que tornam uma coruja em si, são mais essa parte, né, de ter a orelha delas também, a entrada das orelhas, né, na verdade. Elas não são pareadas, né, igual a gente, assim. Geralmente uma orelha fica mais pra cima e outra mais pra baixo, a entrada. E nas outras aves é pareada? Normalmente sim. Tem algumas espécies que não são gêmeos bacurados, né, que são aves noturnas também. Tem algumas espécies de bacurau que também tem essa diferença, né. Esse disco facial, né, que é bem característico de coruja também, assim, não tem outra espécie, assim, outro grupo de ave que geralmente tem isso, né, esse disco facial. Legal. E qual que é, qual que é a importância de não ser pareado? Porque eu sei que corujas, elas não têm ecolocalização, elas não têm o famoso sonar que nem morcegos têm. Isso ajuda que elas escutem melhor e localizem melhor no escuro? Ou é um negócio completamente contingente? Não, sim, tem geralmente, né, como elas são aves noturnas, né, elas caçam basicamente usando a audição ou a visão, porque a visão dela também não é uma visão binocular, né, igual do ser humano. Só que, né, no caso delas, enxerga melhor à noite, né? Ela tem mais bastonetes que cones, né? Na retina. Só que aí essa parte da audição, o que faz essa orelha ter, tipo, altura diferente é que ela consegue saber, ter melhor noção de onde o som tá vindo, né? Se tá vindo mais de cima ou mais de baixo. Daí ela meio que consegue triangular o som. Que também, né, por estar mais a diferença de altura, também você junta isso com a diferença, né, que vai chegar mais rápido o som de uma orelha a outra também, ela consegue meio que fazer um mapa tridimensional de onde está presa, assim. E assim, né, você também consegue, tipo, você observando a anatomia de cada coruja, cada espécie diferente, elas, assim, quanto mais assimétrico for essa diferença, geralmente a coruja vai tender a ser mais, ela vai mais usar o som para procurar as presas, na verdade, né? Legal, interessante. A gente tem um pouco isso também, de rastrear de onde está vindo o som, dependendo de qual orelha o som atinge primeiro. Mas acho que menos do nada, né? Só que de forma muito grosseira. eu deduzindo aqui, nunca tinha ouvido falar que tinha isso, deduzindo aqui, como nós temos essa capacidade também, que nem a Gabi falou, seria correto falar que nós que temos os ouvidos pareados, nós conseguimos fazer essa diferenciação na vertical, nós conseguimos dizer muito bem num plano vertical em que lugar que tá, porque vai de acordo com a distância que o som demora, só que elas, porque tem essa diferença também, elas conseguem dizer melhor a localização horizontal ao mesmo tempo que a vertical? Isso, sim, elas Isso, só conseguem. que é o contrário, horizontal e vertical. Horizontal e vertical, Sim. E também É que eu tentei fazer ao contrário porque a câmera vira e na câmera ia ficar certo, entendeu? Essa foi a intenção. A gente consegue na horizontal e elas na horizontal e na vertical. Legal, isso é muito interessante. Sim. Eles já fizeram vários estudos, né, com isso, para ver até que ponto ela consegue discernir, né, com que ângulo ela consegue saber, né, de onde está vindo até onde é estimulado o ouvido delas de fato, né. E você falou isso para ela localizar as presas, né, saber de onde está vindo o som. Elas têm uma audição muito boa e uma informação que pode ser que algumas pessoas não tenham, é que as corujas elas são predadoras, né, Sim. então muitas delas comem ratos, pequenos roedores. Algumas comem outro tipo de coisa, comem outras aves, comem outras corujas. Sim, geralmente as corujas maiores predam também corujas menores, né.
E assim, depende da espécie, elas são mais especialistas, né? Existem, por exemplo, as corujas pescadoras da Ásia, que geralmente elas só predam peixes, assim, normalmente, né? Mas também varia um pouco da época do ano, né? Por exemplo, as suindárias, né? Para dar um exemplo mais assim, né? Por exemplo, no verão, que tem mais mamíferos, né? Roedores disponíveis, elas geralmente tendem a predar mais roedores. Aí, quando chega... na verdade, troquei. Na verdade, no verão, quando tem mais oferta de insetos e... Mamíferos geralmente não varia tanto, não flutua tanto assim, né? Mas como vai ter mais oferta de inseto no verão, a dieta dela tende a ser mais insetívola, no caso, assim, né? E quando chega o inverno, né, que tem menos insetos, elas tendem a se alimentar mais de mamíferos, né, que são outros roedores. Mas, também tem coruja que é especialista em predar aves. Isso é interessante, né, sobre esse hábito alimentar das corujas, porque quando eu vi a coruja preta, ela estava predando morcegos. Foi tipo, um momento muito legal. Ela comeu 2 morcegos. E foi muito, muito da hora, de verdade, assim, foi um momento super bacana. Mas isso é uma das coisas que uma coruja também pode comer. Só que uma coisa que é interessante é que parece extremamente desconfortável comer, por exemplo, outras aves, porque elas têm penas. E aí as corujas, elas esperam pelotas com os restos das coisas que elas comem. Então, no caso, tipo, como funciona o processo de digestão delas para elas fazerem pelotas? E qual a proporção de espécies que fazem essas pelotas? Tipo, toda coruja tem essas pelotas? É uma coisa específica de algumas espécies? Não, sim, todas as corujas têm, né, essas pelotas que são, né, os restos que elas não conseguem digerir, né? Que os ácidos do estômago da coruja não são tão fortes, tá, quanto de um urubu, por exemplo, que consegue digerir todo o alimento que ele ingere, né? Basicamente, né, como para a formação dessa pelota, né, primeiro vai passar no trato digestivo lá. Coruja, por exemplo, uma coisa que a coruja não tem é papo, né? Elas não têm papo igual as outras aves têm, né? Aí primeiro o alimento já vai direto pro primeiro estômago, né? Que é Geralmente são as aves granívoras que têm papo bem Isso, desenvolvido. Né? pombo, né? Você consegue ver bem, urubu também, né? Quando ele tá com o papo cheio, você consegue ver aquele pão bem cheinho aqui, né? Mas primeiro, né, o alimento vai pro ventrículo, né? Que é onde tem a digestão química, né? Do alimento. Aí depois ele desce pro ventrículo, né? Que é chamado, né, das aves de moelo, né? E o proventrículo seria o equivalente ao estômago. Os dois são estômagos, na verdade. São duas partes diferentes do estômago, né? Porque o nosso estômago faz a digestão química e mecânica. Sim. E dela separa a química no proventrículo e a mecânica no ventrículo. Isso. Aí vai ser no ventrículo, né? Que tem a digestão mecânica que vai ser formado a pelota, né? Geralmente a pelota vai sair no formato do ventrículo mesmo. Que ali vai ser juntado o que é ingerir, né? Que geralmente são as penas e os ossos dos animais. Isso é uma coisa que tem no filme, né? Que começa com a Eglantine espelhando a primeira pelota dela. E aí é muito legal que ela fica super confusa, né? E aí eles tipo, a sua primeira pelota, querida! E no livro, uma das coisas que acontece, o livro ele é um pouquinho mais detalhado na vida das corujas dentro do ninho, né? Então, a gente tá acompanhando o Soren e o Soren vai contando, tipo, nossa, o ritual da primeira pelota, o ritual da primeira carne, que é quando ele vai comer o primeiro animal que não é um inseto, né? E aí ele come sem os ossos, que os pais dele dão sem os ossos. Aí depois, a primeira vez que ele vai comer com os ossos, e tudo ele coloca como um marco na vida da coruja, como um ritual de desenvolvimento, assim como o voo, né? Então, no livro e no filme também, eles querem muito voar, e eles ainda não sabem voar. Aí tem um treino pra voar que eles têm que pular de galho em galho, ele descreve lá no livro super bonitinho, até ele poder voar, desenvolver as penas de voo e conseguir voar. E aí, você que também já leu o livro, realmente existem esses marcos, uma progressão tão lenta para a dieta delas, tipo, realmente elas começam sendo alimentadas com insetos quando elas são filhotes, depois começam a mamíferos desossados, isso realmente acontece? Não, na verdade, na vida real, né, não ocorre isso. Geralmente, sim, o que pode ocorrer, né, que a coruja não mastiga, né? O máximo que pode ocorrer são os pais darem pedaços dos animais, caso sejam muito grandes, para os filhotes. Eu acho que é uma alusão a isso. Sim, geralmente é assim, eles só dão os pedaços caso seja um animal muito grande, mas assim, não tem essa progressão de presa em si, não. E... Tem a parte, assim, né, desse filme também, que é bem interessante, né, que tem essa parte que eles mostram também a parte lá que eles estão pulando de galho em galho, né. Isso também ocorre na natureza mesmo, chamado branching, né.
não sei o nome em português para esse comportamento, né? Que, né, quando elas saem do ninho, geralmente elas ficam por volta do ninho pulando de galho em galho, mesmo assim, para ir acostumando, né? Porque no ninho, geralmente, como a coruja faz ninho dentro de ocos de árvore, né? Tirando a sua idade, geralmente o ninho de coruja é um lugar bem apertadinho, né? Então elas não conseguem trabalhar as asas lá, né? Meio que para desatrofiar, assim, para começarem a treinar, a voar, elas têm que sair do ninho, né? Daí elas começam a treinar pulando de galho em galho mesmo. Que legal. Sim. E lá no livro, o Soren ele fala que quando ele tiver 66 dias, ele vai estar com as penas de voo dele completas. E essa idade tá correta? Faz sentido? Sim, levando assim ao pé da letra, não. Porque as suindárias, né, no caso, geralmente em volta de 50, 55 dias elas já conseguem voar. Daí tem o primeiro voo nesse com 50, 55 dias, geralmente. Mas assim, né, mesmo depois que elas voam a primeira vez, ainda elas ficam um pouco dependentes dos pais por um tempo. Que geralmente é lá para os 70, 80 dias que elas já de fato saem são totalmente independentes, né? Depois de 80 um período dias. até longo para uma ave, porque quando eu estava estudando sobre as siriemas, eu vi que os pais, tipo, um filhote, ele consegue ter autonomia para ser capaz de sobreviver, um filhote de siriema, a partir dos 12 dias de idade, mais ou menos. E ele é, tipo, minúsculo. Minúsculo para uma siriema, né? É grande. Ele é desse tamanho. E a siriema é uma ave muito grande. O bicho é um... E com 30 dias ele já tá 100%, sabe? Tipo, eu achei uma loucura isso. Então é um processo um pouquinho lento até, né? Sim, sim. Inclusive isso é colocado no livro. Porque o Soren, ele faz amizade com a Gylfi, que é uma coruja duende do deserto. E ela tem um desenvolvimento muito mais precocial, assim, muito mais rápido do que o dele. E eu não sei se é por ela ser pequena, porque pelo que fala no livro parece que ela é muito pequena. Não sei se é por ela ser pequena ou se depende da espécie. Existe alguma relação de quanto maior a coruja, mais lento o desenvolvimento? Em parte sim, né? Mas assim... Igual o cachorro são assim. Sim, né? Tipo, o elefante também, né? Demora bastante, né? Pra eles terem independência, né? Mas também varia também com o tamanho da espécie e também com o ambiente, né? Se o ambiente tiver tipo, muita pressão, por exemplo, da coruja poder ser predada, ela precisa ser desenvolvida, não que precisa, né? Meio que foi selecionada ela se desenvolver mais rápido, né? Porque senão... E como as corujas pequenas podem ser predadas pelas maiores, faz sentido que as maiores possam ter mais tempo para se desenvolver, porque não tem uma maior que elas para predação. Sim, Faz sentido. Mas essa hierarquia, essa escala de corujas predadoras também é uma loucura, né? Porque tem, tipo, uma coruja um pouco maior preda uma menor, e uma maior que essa preda essa. E, cara, é isso, é muito maluco. E, A suindara, ela é predada também por vários tipos de coruja, né? sim. A jacurutu, né, que é a maior coruja que tem aqui no Brasil, né? Preda a suindara. E as murututus também, que são um pouquinho maiores que a suindara, também chegam a predar a suindara. E estavam falando do branch que elas fazem de ficar pulando de galho em galho e do desenvolvimento das penas. Foi muito legal que na primeira corujada que eu fui, não sei quem, acho que foi o guia, foi o Dodô que falou, vocês acham que vocês vão ouvir a coruja chegar? Aí alguém falou, não vai, por quê? Porque elas são aves predadoras, elas têm penas específicas, algum sistema de penas nas asas que faz com que elas não façam barulho quando elas voam. E isso aparece no filme. Quando eles estão pulando de galho em galho, o Soren vai lá e ele consegue planar e pular do outro galho sem fazer barulho. Sim. E aí o pai dele fala, já tá bom, já tá conseguindo voar sem fazer barulho. E o irmão dele não consegue, o irmão dele faz barulho. E eu achei isso muito legal, que tem essa coisa bem específica ali do voo das corujas ser silencioso, aparece no filme, já no comecinho. Sim, essa é uma coisa bem interessante também, né? Tem, assim, né, elas têm adaptações para que o voo delas faça menos barulho. Que na verdade, o que faz barulho é o atrito das penas com o ar ou com a própria pena, né? Aí uma das adaptações é que a coruja, a pena dela geralmente não fica uma sobreposta à outra quando ela está voando. Então meio que já elimina um pouco desse atrito de pena com pena, né? E a borda da pena dela não é uma borda contínua, assim. Geralmente ela é meio chanfradinha também, para deixar o ar passar melhor sobre a pena, né? E a pena em si também ela tem uma penugemzinha na própria pena, que é para dar uma abafada no som, né? É interessante porque nisso aí de não fazer barulho, né? Tem um vídeo, acho que é da BBC, se não me engano, que eles mostram lá, tipo, eles botam, né? Um puleiro aqui, e eles vão gravando som de espécies diferentes, né? Tem um pombo, né? Que faz um barulhão, assim, quando ele passa voando.
tem um falcão, acho que é um falcão peregrino, que também passa, mostra, né, o sonograma também, né, quando eles estão voando assim. Aí eles mostram a coruja, né? Que geralmente, tipo, aí como se tivesse um silêncio absoluto, total. Só que também isso é um pouco de fake news, um pouco modificado, né? Que assim, mesmo que ela tenha todas essas adaptações, na verdade ela faz um pouco de barulho ainda, só que é um pouco, assim, é bem menos do que as outras É espécies. muito sutil. Sim. E você falou das pluminhas, como é que se disse? Que tem nas penas? Das penugens que Isso, tem na própria penugens. penas. A asa da coruja é extremamente macia. Extremamente Legal. macia. No passarinho tem uma asa de coruja, né? Que a gente faz taxidermia, né? Pra finalidade didática e tudo mais. E é extremamente macio, é muito diferente, tipo, Legal. de outras aves, assim, é muito gostoso de pegar, de fazer carinho, assim. É muito, muito, muito legal. E sobre ela ser silenciosa, né? A gente foi ver essa coruja, foi a primeira vez que eu vi a Murucututu. E quando ela chegou, a gente viu a sombra dela. Realmente a gente não viu nada. Ela chegou e pousou. E ela é, tipo, imensa, é muito grande, ela é muito bonita. Era uma Murucututu de barriga amarela, né? Então, é uma coruja muito bonita. Quem estiver ouvindo aí, depois dá uma pesquisada na carinha das corujas. As corujas, eu acho que são animais belíssimos, né? Elas parecem muito observadoras. Então, quando a Murucututu chegou nessa passarinhada, parecia que ela que foi olhar a gente. Ela, tipo, ficou parada, ela ficou um tempão, tipo, encarando a gente e a gente lá, tipo, igual um besta, assim. Uhum. Parecia que ela tava olhando assim pra baixo e pensando, o que esses 4 idiotas estão fazendo aqui no meio do mato, sábado, chovendo, frio, 10 da noite, velho. O que eles estão fazendo? Olha só, olha que legal, ó. Essa foi a primeira passarinhada do Marcelo, Foi a que ele viu primeira. essa coruja. Ele foi primeiro na noturna porque ele não quer acordar às 5 da manhã pra passarinhar, então é o que tá tendo. Qualidade de vida, me recuso. É o que tá tendo, né? 15 quilômetros à noite eu faço, 5 de manhã eu não faço nada. Inclusive, as corujas, elas têm olhos grandes, né? Porque elas são noturnas. E elas enxergam bem à noite, né? Então elas precisam ter esses olhos grandes. Sim, tem essa parte, né, delas, da visão delas também, que é bem interessante, é bem desenvolvida também, né? Como eu falei, tipo, ela tem uma visão binocular, né? Que um olho, a sobreposição das visões dela, ela consegue ter aquela noção de profundidade, igual o ser humano tem também, né? Nesse sentido, assim, a nossa visão assim, é mais binocular que a dela, assim. O ângulo que a gente consegue ter de visão binocular é maior que o das corujas, por exemplo. Só que o que elas conseguem fazer é virar a cabeça em um ângulo maior que o nosso, né? Também ela já tem umas adaptações, né? O pescoço dela tem mais vértebras, né? Do que o nosso, por exemplo. E a coruja também, por ela ter um olho muito grande, e assim, em relação ao nosso, por exemplo, se a gente tivesse um olho igual a coruja, seria mais ou menos, teria que ter o nosso olho teria que ser o tamanho de uma laranja, assim, para ser proporcional ao de uma coruja, né? Aí, outra coisa interessante também é que, isso é recente, na verdade, que as corujas conseguem enxergar a luz ultravioleta. Que é algo assim, algo que não se esperava, né? Por ser animal noturno, e à noite praticamente não tem luz ultravioleta, né? E como coruja, elas têm, na retina delas, elas têm mais bastonetes do que cones, né? Que bastonetes são as células que deixam a gente, mais a sensibilidade do olho mais a luz, né? E o cones é mais as cores, né? Que no caso também a luz ultravioleta é mais baseada em o cone, que geralmente identifica a luz ultravioleta, né? Daí eles testavam isso em coruja e na verdade são os bastonetes das corujas que identificam a luz ultravioleta, né? Que loucura. Uhum. E daí ainda tinha assim, por que elas enxergam luz ultravioleta, né? É que as próprias penas delas também refletem a luz ultravioleta. Aí isso, assim, o que foi postulado é que elas conseguem ver a diferença, né? A refletância dessa luz ultravioleta na pena, elas conseguem ter noção da idade do outro indivíduo, na verdade. Quando elas estão bem jovens, geralmente ela vai refletir melhor a luz ultravioleta, né? Interessante. Caramba. Uma das coisas que você tinha falado, na verdade, uma pergunta antes. Elas enxergam infravermelho? Existe essa informação? Não. Não enxergam ou não existe? Não, elas não enxergam. Tá. Elas não enxergam. Ok. A outra coisa é que você tinha dito que elas não têm espaço no ninho, geralmente, para desenvolver o voo e tal, para abrir as asas. Uma das coisas que chamou a atenção no filme, que quando a gente estava assistindo, é que a árvore que as corujas estavam é uma árvore extremamente alta. Era uma árvore, tipo, muito alta.
Geralmente elas fazem ninhos em árvores tão altas assim? Depende muito da espécie, né? Que na verdade elas não fazem os ninhos, né? Ela pega um ninho feito por outras, por exemplo, pica-pau, buraco de pica-pau, ou ninho de outras espécies de aves, né? Mas aí é variável, assim, não tem, assim, mesmo entre as espécies, ela pode fazer, sei lá, um ninho a 20 metros de altura ou pode estar, tipo, 2 metros, assim. Então não é tão específico, onde der. Não, não sei se a coruja buraqueira ela sempre vai fazer ninho no chão mesmo, né? Tem alguns, os mochos, né? Tipo, que tem aqui o mocho do banhado, o mocho-diabo e a coruja-orelhuda, geralmente eles fazem ninho no chão mesmo. Assim, não em buracos, mas fazem na grama no chão, assim mesmo. Mas as que fazem ninho no alto, geralmente não tem um padrão de altura, assim. Interessante. E por que esses fazem ninho no chão? Tem alguma explicação? Na verdade, não tem, assim, uma explicação por que eles fazem ninho no chão, né? Tipo, qual foi o caminho evolutivo? Não, assim, Não tem? não tem. Entendi. E outra coisa também no filme que a gente olhou e a gente ficou tipo, caramba, nossa, que loucura. É a ajudante de ninho, que eles têm uma cobra, né? Uhum. E isso é uma coisa que acontece. Então, isso é uma coisa também, um outro detalhe que eles tiveram muita atenção, né, em fazer, que é aquela cobra cega, né, a senhora P, né? Que, de fato, isso acontece. É uma espécie de corujinha, né? Megascopes, o gênero, que é do deserto lá dos Estados Unidos, lá da parte do deserto do Atacama, que quando ela está incubando e com os filhotes no ninho, os adultos trazem essas cobras cegas, né? Para ficar ali no ninho, né? Mas assim, elas não servem só como limpadoras, né? Apesar que elas limpam as fezes, comem os parasitas, mas também elas servem de comida também, né? Não é só pra, sei lá, servir de faxineiro do ninho, elas viram comida às vezes Isso também. também eles abordam, porque quando aparece o crepúsculo, né? Ele É, quer a porque ele coruja quer comer grandona. a senhorita P. Porque o Soren, ele cai do ninho, aí ele vai lá na ordem maluca Vai pra das Berlim. corujas. E aí ele foge e ele encontra o crepúsculo, que é uma coruja... Qual que é a espécie dele? Eu não lembro. É uma grande cinzenta. Uma coruja grande cinzenta. E aí o crepúsculo, ele sai pra caçar e ele volta com uma cobra, com uma serpente, né? Que o nome correto é serpente. Ele volta com a serpente, e aí a serpente é a senhorita P, que era ajudante de ninho do Soren. Aí o Soren fica tipo, não, ela não vai comida, não coma a senhora P, por favor. Você não vai comer a minha babá, não sei o quê. E sim. inclusive, uma coisa aí que eu lembrei, os nomes do filme tem uns nomes muito legais, né, cara? Uns nomes tão legais que é difícil você lembrar de muitos dos nomes. Mano, mas tem o Crepúsculo, eu achei um nome Crepúsculo. muito legal. Não, é que o Crepúsculo ele foi adaptado, né? Ele foi aportuguesado. Mas o nome do personagem principal, e não é porque é um livro escrito em inglês e tem nomes americanos, não, mesmo em inglês os nomes são estranhos. O nome do personagem principal, que é o Soren, é um nome dinamarquês, da Escandinávia, Soren. E tem uns nomes muito louco, também meio fantasioso, Senhor dos Anéis, Gwyneth, que eu acho que é celta, alguma coisa assim. E aí no meio do filme nós não lembrávamos metade dos nomes. É aquele cara ali que fez tal coisa. O nome do pai de Soren, que é Noctus também. É, Noctus. Muito legal. É, a tem- irmã dele é Eglantine. Acho que o nome assim, que tem um pouco a ver com a coruja em si, com a coruja é a buraqueira, que é o Digger, né? Uhum. É um dos poucos que tem uma relação, Exatamente. né? Mas tem os nomes super, muito legal, muito criativo. E dá pra ver realmente que a escritora, ela teve muito cuidado pra produzir o livro, né? Que ela fez realmente uma pesquisa, tal, gastou um tempo imaginando. E que é importante pra história dela serem corujas. Pelo menos no livro dá essa sensação. Que não é tipo, era pra ser uma história de humanos e a gente vai usar de metáforas corujas. E realmente, quando fala do Soren, ele fala sobre os rituais de corujas, né? Que ela criou essa ideia de passar pelas cerimônias, do desenvolvimento, que vai acabar sendo análogo a gente, porque a gente também se desenvolve. Sim. Mas ela pega realmente, muito profundamente, a questão deles serem corujas. Ela nunca esquece que os personagens são corujas, que são uma coisa que às vezes a gente vê nos livros, né? Que tem algum animal ou alguma outra coisa que não é humana dentro da história e do nada eles estão agindo e se É só pra tratando como contar uma humanos. história humana, só que a pessoa que escreveu não tem sangue. E aí, tipo, nesse não, né? Realmente ela se preocupa bastante de deixar claro que eles são corujas, se referir sempre a asas e tal, coisas assim. É muito bacana, é muito cuidadoso, né? A história não funcionaria se fossem pessoas, porque aprender a voar é uma parte muito importante da história. Tem eles... E se fosse pra aprender a andar, tipo, os bebês estariam fazendo na fortaleza. Por que você vai sequestrar bebês pra
fazerem pegar pedras mágicas. Eles iam comer a pedra mágica, entendeu? Sim. Então voar é muito importante, porque elas não sabem voar, que elas caem no ninho, que são sequestradas e elas não podem fugir porque elas não sabem voar. E aí tem quando plot- elas aprendem a voar, Sim. elas estão hipnotizadas, já estão, Sim. enfim. E aí tem o plot de que tem um cara lá que ele é um traidor dos nazistas, ele vai ensinar as corujas a voar, e aí elas voam e conseguem. E no final lá, quando eles chegam nos Guardiões, também tem a questão de você aprender a voar com a sua moela. É muito legal, eles não falam coração. Use a sua moela, sinta a sua moela, voe com a moela. Então voar é uma coisa muito importante nesse plot que não funcionaria se fossem humanos. Isso foi muito bem feito. Exatamente, é construído para ser realmente com corujas, isso é muito legal. Achei muito legal o trabalho da autora. Essa série de livros, gente, recomendo a leitura, é uma leitura simples. Ele é focado para o público infanto-juvenil mesmo. É muito simples, mas é muito encantador, assim, é muito gostoso de ler, de ver e tal. E pra gente, né, que já é mais velho, se perguntar, tipo, é real isso que ela colocou, não é real? Tipo, caramba, que legal. Só que já vou avisando, é caríssimo, os livros são muito caros. A série de livros, tipo, o box completo, é muito caro. Então, quem quiser doar, eu tô aceitando doação, tá? Pessoal aqui do Por Acaso, pra gente continuar fazendo episódios, a gente aceita doação de box de livros além dos Guardiões, enfim, só pra deixar claro. Mas quanto que tava custando a coleção completa? Eles meio que, tipo, eles incitam você a comprar, mas depois, né, porque os 7 primeiros livros são, tipo, R$250. Mas E aí os 7 últimos, daí sim, né, se nem você... fechou a conta que contei errado. Aí se você quiser, sei lá, comprar, tipo, os 15, os 16 junto, é, tipo, 1.800, é uma coisa assim. Ou sai, sei lá, R$80 cada livro, que no fim, juntando tudo, daria esses 1.800. Assim, eu já paguei mais que R$80 por um livro, mas esses livros são minúsculos, são desse Sim, tamanho. são Sim, curtos, bem são pequenos. curtos, eles são curtos, isso é uma coisa que acontece, realmente. E quantas espécies tem, aproximadamente, dentro da ordem das corujas? Titonides são 20 espécies e das Estrigides são 239. E 249 no total. de Legal, corujas. bastante. Nós falamos desse negócio de que tem esse foco muito grande que elas são corujas, é uma história para coruja, mas tem uma coisa que eu que não sei muito sobre coruja, que eu fiquei pensando, não, isso é uma coisa muito humana que foi colocada nas corujas. Que é a voz, né? Elas estão falando. Sim, é muito eu estranho. achei muito estranho. Elas tipo falam. Elas falam e elas sorriem. Como que você consegue sorrir com um bico? Eu falei, não. Isso tá esquisito. Tá esquisito. Vai, fala aí, Mas enfim, o que eu ia falar é que no filme as corujas elas têm um comportamento social muito forte. Verdade. Elas têm um comportamento social muito humano e dá a impressão de que corujas são Sociais. são extremamente sociais, mas elas são assim. Eu, na minha percepção de não grande sabedor de corujas, elas não tem essa. grande sabedor de corujas. Eu me identifico como um grande sabedor de corujas. Não existe essa complexidade e tamanho de grupo social das corujas, né? Elas são mais individuais ou quando é só uma família muito pequena juntas. Assim, no geral, elas são os seres mais solitários mesmo, né? Que, o máximo, assim, é que durante a época reprodutiva fica o casal, e aí quando eles vão, depois de ter os filhotes, eles expulsam os filhotes do território. E às eles vezes, não são monogâmicos. por estação, sim. Aí, às vezes, assim, depois da próxima estação reprodutiva pode ser o mesmo casal, pode não ser o mesmo casal. É meio que, assim... Mas eles perdem contato depois da estação reprodutiva. Vai cada um pro seu lado. Depende da espécie. Tem espécies que o casal fica junto sempre, assim, né? Durante o ano todo. Mesmo se assim, geralmente coruja é bem territorialista, né? Então, se você vê uma coruja lá naquele local, provavelmente se for outros dias, ela vai estar naquela área bem próxima, assim, né? Mas o casal geralmente pode ficar junto ou pode separar na forte que não está Em quais reprodutivo. espécies tem tendência monogâmica? Tendência monogâmica do casal sempre ficar junto ou... Do casal sempre ficar junto. Geralmente as espécies de locais mais temperados. Temperados não, regiões mais tropicais, geralmente o casal sempre fica junto. Em região temperada, geralmente o casal fora da época reprodutiva, eles se separam, né? E que você perguntou, né, da parte de ser social, né? Tem algumas espécies que são sociais, por exemplo, a coruja buraqueira, assim, geralmente você sempre vê ela sempre com a família ali sempre junta, né? É uma espécie meio um pouco assim, tem uma sociedade em partes, né? Mas assim, existe uma coruja que ela é considerada social, que é a coruja de orelhas compridas.
que ela fica da Europa, na parte da Sérvia, lá que eles estudam bastante essa coruja, que lá se reúne bastante. Mas, assim, o que eles pensam, o pesquisador pensa, na verdade, que a sociedade dela está associada mais à oferta de alimento. Porque lá, assim, normalmente é um bando de 20 a 50 corujas que elas ficam juntas, né? Nas áreas, assim, né? Tem vídeos que você consegue ver isso. E já tem registros lá de 200 a 400. Mas são registros meio que escritos, nunca ninguém comprovou, né? Tipo, grupo de 20 a 50 é comum de achar. Que essa daí, mais está mais associado com o alimento, oferta de alimento na cidade. Porque eles viram que lá nessas cidades, né, eles pararam de usar raticida nas plantações. Então, vem muito rato lá. E daí as corujas se agrupam para comer os ratos, na verdade. Meio que como tem tanto oferta de alimento, elas não se importam tanto com defender território. Entendi. Então é um comportamento muito recente na escala evolutiva ali, né? E é um comportamento simbiótico com o ser humano. Porque se nós não tivéssemos desenvolvido a agricultura, não teria esse monte de rato ali e elas não teriam esse comportamento. Sim, é legal. Uma coisa bem recente, né? Tendo registro assim. Interessante. E geralmente o macho ajuda a fêmea a cuidar dos filhotes. Durante o período reprodutivo eles realmente ficam os dois cuidando. Sim, como assim, né, as corujas, sim, elas têm pouco, assim, o dimorfismo dela, na verdade, não é nas cores, né? Só tem uma coruja que tem dimorfismo na cor, que é a coruja das neves, né? Que é o rei e a rainha lá do filme, né? Que é um dos erros que tem esse filme, na verdade, né? Porque em todas as espécies de coruja, a fêmea é sempre maior que o macho. E naquele filme, o macho é maior que a fêmea. E nessa coruja, além disso, a coloração também do macho e da fêmea são diferentes. E essa coruja das neves é lindíssima, né? Sim, ela é gigantesca também, né? Qual que é a coloração? Porque no filme o macho é preto e a fêmea é branca. E como que é na vida real? Não, o rei e a rainha lá da... Não, você não tá falando do Victor e da... Você tá falando do outro cara. Tô falando do rei dos guardiões lá, né? Que os dois, né, são corujas brancas, assim, que tem umas pintinhas pretas aqui no ventre um pouco, né? Mas, assim, de verdade, assim, o macho é totalmente branco, tem pouquíssimas pintas, né? E é até uma forma de seleção da fêmea, na verdade. Quanto mais branco o macho for, geralmente ele tem mais sucesso reprodutivo. Por quê? O que ele ser branco está associado? Geralmente está associado à caça, né? Que ele pode... Ele vai ser um caçador melhor porque ele vai ser menos visto. Isso. Por questão da neve. Tá, legal. Melhor camuflagem. Sim, a fêmea que é pintadinha, né? Entendi. Legal. E ela é bem maior que o macho, né? E no filme é invertido isso, né? E por que as fêmeas são maiores nas corujas? Geralmente, essa é uma teoria que tem, né? Geralmente ave de rapina também, né? Não é só coruja, né? Por exemplo, gavião, falcão, a fêmea é maior, né? Porque a fêmea geralmente ela sempre né? Em coruja é sempre a fêmea que fica no ninho, tanto para incubar e depois que os filhotes nascem, ela sempre é a que vai ficar no ninho. Aí geralmente, por exemplo, como ela é maior, ela consegue defender melhor o ninho. E, geralmente é essa a teoria que é aceita, porque a fêmea foi selecionada a ser maior. Também tem a parte, né, de ela poder ter mais... E quem ataca esse ninho? De corujas? Geralmente pode ser tanto mamífero, noturno ou não, né? Ou pode ser também aves de rapina, que venham de dia lá para dar o ninho, pode ser até tucano. Porque geralmente em alguns casos, tipo, quando o macho ou a fêmea é maior, é geralmente para eles entrarem em combate um contra o outro, né? Então, no caso do leão, ele é maior que a fêmea porque ele consegue fazer coito forçado quando ele quiser, né? E aí é uma seleção de força, blá blá blá, etc e tal. E aí, geralmente, outras espécies que a fêmea é maior também tem a ver com, sei lá, ela vai matar o macho, vai fazer alguma coisa assim... Enfim, é uma vantagem, tipo, sobre o parceiro, né, geralmente, quando... Sim, mas a coruja é mais para ela defender o ninho mesmo, não é a seleção com o parceiro. Legal. Também existe a parte, né, que para ela, depois, né, quando eles estão separados, para, assim, ter uma pouca diferença do nicho, né. Porque, por exemplo, a fêmea pode caçar as presas maiores que o macho, eles não entram em competição direta para buscar o mesmo alimento quando eles estão na época reprodutiva. Também pode ser. Essa é uma outra teoria, na verdade. Legal. Faz sentido. Interessante. E qual é o dimorfismo de coruja que você acha mais interessante? Tem algum em particular? Ou... Na verdade, assim, o único dimorfismo fora o tamanho tem esse dessa outra espécie que é a única que tem a plumagem diferente, né? E tem algumas espécies que o canto é um pouco diferente uma da outra. Que aí também não tem um padrão. Assim, a fêmea pode cantar mais rouco que o macho, que ela pode ter a seringe um pouquinho menor, né? Então isso vai dar um canto mais rouco nela. E o macho tem um canto mais agudo, assim.
para quando eles estão em dueto, geralmente, né, que elas fazem dueto, né, que elas cantam, quando eles estão juntos, elas geralmente cantam em dueto, né. Ou pode ser o contrário também, o macho pode ter a seringe menor e a fêmea pode ter a seringe maior, daí o macho canta mais rouco do que a fêmea. E tem que adicionar coruja no coral do IB. Não é possível, vai ficar maravilhoso. E por que eles fazem esse dueto? Tipo... O dueto geralmente é meio para demarcar o território, para outras corujas não virem ali, você já tem um casal naquela área, né? Mas também tem que nessa parte, né, da seleção sexual da coruja, geralmente, né, assim, o macho geralmente ele vai ir no território primeiro e vai defender aquele território, que ele achar um território ok para ter os filhotes, né? Aí depois a fêmea vai vir e ver se ela achou aquele território um bom território. E nesse período que o macho achou o território, ele vai defender cantando lá para demarcar que aquele ali é o território dele. Aí quando a fêmea chegar e achar que aquele território é um território bom para ter os filhotes, aí nesse momento é que eles vão começar a cantar em dueto para demarcar aquele território como do casal. Uma curiosidade legal também é que quando você vai para passarinhar, observar as aves, geralmente você pode usar o playback, que é o som gravado de um animal, né, que foi gravado na natureza, e aí você pode colocar para atrair esse animal. E isso pode ser feito de várias formas. Um deles é se você colocar o som de uma espécie que é a presa, né, para que o predador venha achando que tem uma presa disponível, né? Só que pode acontecer de você, dependendo da espécie que você está trabalhando, você colocar um som e você inibir o aparecimento de outras espécies, né? E isso é uma coisa interessante sobre as características do canto, porque você precisa entender a relação ecológica desse animal com os demais para você conseguir usar as coisas no playback, né? Isso é uma coisa super interessante. Quando a gente viu a Murucututu, a gente estava chamando outras corujas, né? Geralmente você chama outras corujas e vem a Murucututu achando que tem outras corujas. E isso é uma coisa extremamente interessante, né? Muito, muito legal de saber como é essa relação. Tem alguma coruja que se você colocar o canto dela, ela mesma vai responder, tipo, vai aparecer? Assim, normalmente... Eles conseguem diferenciar a fêmea e o macho pelo canto? Sim, eles conseguem. Se eles tiverem dimorfismo de canto, eles conseguem. Sim, normalmente sempre tem dimorfismo de canto legal. E o próprio indivíduo, né? O próprio indivíduo consegue identificar outros indivíduos daquele canto também. Ele consegue, por exemplo, saber se é o canto dele mesmo do que de outro indivíduo da área, assim. Eles conseguem ter essa diferença. Apesar de ser uma coisa muito sutil, né? Tem, né, gravações, a pessoa pega e fala, tenta ver qual é esse indivíduo, se é o mesmo ou não. E assim, você não consegue, mas testando umas corujas, elas conseguem saber. Mas espera, se eu colocar a gravação da própria coruja para ela ouvir, ela vai vir? Ela vai ficar confusa, ela tá lá no lugar dela de boa, de repente ela escuta. Ela mesma em outro lugar! O que está acontecendo aqui? Pior que assim, em algum Trocaram meu remédio de esquizofrenia? E aí ela vai até o lugar que ela tá ouvindo o canto dela. Sim, Eu também iria se eu me chamasse da outra sala. Eu Não julgo. também iria, porque Tende a eu ficaria funcionar. muito curiosa, né, velho? Eu ia ficar tipo, oxi. tende a funcionar melhor com o próprio indivíduo, o som dele gravado. Caraca, Tende a funcionar isso, melhor. Que legal. E também tem a parte, né, por exemplo, tem coruja buraqueira desde os Estados Unidos até o Brasil, por exemplo, tem coruja buraqueira, né? E tem essa parte dos sotaques também, né? Por exemplo, se você tocar um som de, sei lá, macho definindo um ninho de coruja buraqueira dos Estados Unidos para uma coruja buraqueira aqui do Brasil, dificilmente a fêmea vai ter alguma resposta. Ela não vai responder tão bem como se fosse uma coruja buraqueira daqui do Brasil mesmo. Aquela xenofóbica, né? Só... Tá vendo? Ó. Sim, então, tem essa parte de sotaque, né? Isso geralmente Agora conta faz nas todo aves. sentido o filme ser sobre nazismo. Mentira, a gente não pode atribuir características humanas aos animais, tá? Isso não está correto. Não existe xenofobia, ela só, sei lá, não reconhece, mano. Não é o que ela tá acostumada. Ela só odeia corujas diferentes delas. É sobre isso. É um pouco sobre isso. Enfim, uma coisa interessante também, eu li em algum lugar que as corujas, elas são consideradas um símbolo de sabedoria. Eu não sei se é verdade, mas a história em que eu li é essa. Que elas são consideradas um símbolo de sabedoria justamente porque elas enxergam a noite. Então elas veem através da escuridão. E aí o conhecimento é você
emergir da escuridão. Então, por isso que existe essa associação Uhum. com as corujas serem um símbolo de sabedoria. E, curiosamente, o primeiro animal que eu fiz taxidermia era uma corujinha do mato. E foi muito engraçado, porque na taxidermia era uma taxidermia científica, que é um processo que você tem que tirar todas as vísceras daquele animal, colocar o bórax, que é um tipo de sal que vai secar aquele tecido para que ele não apodreça, e aí você vai preencher ela por dentro com espuma, né? A gente chama de taxidermia, que é o termo correto agora, que antigamente era empalhamento, porque você colocava palha dentro, mas agora não é palha. Você vai colocar espuma no formato do corpo, vai fazer tudo bonitinho lá, para deixar aquele animal preservado, para você conseguir estudar a anatomia, características dele, catalogar, né, explorar sem que ele estrague. E aí na taxidermia científica, a gente não substitui os olhos, porque os olhos não dá para preservar, porque os olhos têm o humor aquoso, o humor vítreo, que são líquidos, né? Não tem como secar e manter o olho, não faz sentido. E aí você substitui por algodão. E aí, a bola de algodão que eu separei para minha coruja, o moço tinha explicado, né? O palestrante tinha explicado como fazer. Aí separou a bola de algodão no negócio dele e eu falei, ah, beleza, ela tem um olho grande. Aí eu peguei uma bola de algodão que eu achava que era do tamanho certo. E aí, quando ele foi me ajudar a fazer, ele chegou e aí ele pegou uma bola de algodão que era aproximadamente umas 10 vezes maior do que a bola que eu tinha feito. Era, tipo, muito grande. Porque elas têm olhos realmente grandes e, às vezes, com as pálpebras a gente não tem essa noção, que é realmente um lobo muito grande, né? E foi uma coisa muito curiosa, porque não tava dando certo, eu não entendia o porquê. E era porque tava faltando olho na coruja pra ela ficar esticada, tipo, pra ficar encaixada as coisas dentro, né? Porque você coloca a espuma num palito, né? E você precisa conectar o pescoço. E aí eu não tinha onde conectar em cima porque tava vazia na cabeça, por causa dos olhos enormes que ela tem. E achei essa uma curiosidade interessante, só que ao mesmo tempo que as corujas são associadas, né, com a sabedoria, por causa dessa característica, elas também são animais que são considerados animais que dão azar. Né? Existem alguns ditos populares, não sei se é ditos populares, que as pessoas dizem que se ouvir o pio da coruja que alguém vai morrer, alguma coisa assim, né? Então, tem umas coisas assim também, que não são verdade, não existe nenhuma associação, as corujas não são videntes. Porque videntes não existem. Exatamente, videntes não existem. Inclusive, isso é uma coisa que fala no livro Breves Respostas para Grandes Questões, que é sobre como a gente não consegue prever tudo com a física por causa daquele princípio da quântica, que ou você sabe a posição ou trajetória. E realmente, videntes não existem, pelo menos não de uma forma que a gente conheça, né? Enfim. Então existe muita coisa, muito interesse, né, nas corujas por elas serem animais noturnos. Quando você escuta alguns sons à noite, realmente parece alguma coisa assustadora, né? E isso é uma coisa interessante, porque existe também muita ignorância sobre as corujas, sobre os hábitos das corujas e tudo mais. E esse filme eu acho que ele tematiza isso muito bem, muito, muito bem, assim. E ele é tão bonito, né? E ele envelheceu super bem. Eu não sei se eu falei no começo do episódio que é um filme de 2010. Só que eu falei, é um filme de 2010 que você assiste, você não fica pensando, tipo, nossa, envelheceu mal, né? Mas pra época tá bom, o pessoal devia ter surfado. Bonito. É bonito mesmo. E nós estávamos assistindo num projetor, que nem é um super projetor. Se você colocar esse filme numa TV 4K com... como que é o negócio de cor lá? Coisa... OLED? Não, pode ser o LED, que tem uma cor fodona lá. Deve ser muito melhor. Nós assistimos da pior maneira possível. E ficou maravilhoso. Esse filme tava lindo. Principalmente a cena que o Soren aprende a voar com a moela, ele tá voando na chuva, na tempestade. Aquela cena é linda, linda de verdade, muito bem feita. É isso aí, muito legal. E o negócio, antes de que o assunto fique muito longe, esse negócio da associação das corujas com a sabedoria, ela tem um componente de que há muito tempo atrás, na Grécia Antiga, a coruja ela era um símbolo da deusa Atena, que era a deusa patrona da cidade, Atena. E que é a deusa... Atena, ela tem... Atena. Em grego é Atena. Em grego é Atena de verdade. Se você for fazer aula de grego, o professor não vai te deixar pronunciar Atena. É Atena. É Athenae. Entendeu? Eu só estou sendo correto com o grego antigo. O grego antigo tem o theta. Mas enfim.
Não é anglicano o negócio, tá no grego mesmo. Mas enfim, a Athena é associada com corujas porque ela é a deusa de principalmente duas coisas. Ela é a deusa da sabedoria e a deusa da guerra. Aí você me pergunta, mas na Grécia, também na mitologia grega, não tem o Ares, que é o deus da guerra? É que o Ares é o componente, ele é o deus, o componente agressivo, caótico da guerra. A Athena, ela é a deusa da estratégia, a deusa da sabedoria na guerra, da manipulação, de ser esperto. Então, ela é a deusa da guerra e da sabedoria. E como a coruja era o símbolo dela, a coruja também veio a ter essa conotação de sabedoria por causa da relação com a deusa. Inclusive, quando você vai em museu e você vê moedas de prata da Grécia Antiga, da cidade que ela era patrona, de um lado tem tipo a cara, sei lá, do Péricles, alguma coisa assim. Não é o cantor de exaltação. Ah, que pena! Não é o cantor de exaltação, é um político famoso da Grécia Antiga. E do outro lado tem uma imagem de uma coruja nas moedas de prata de Atenas. Faz sentido. Eu ia falar uma coisa, mas primeiro eu vou ter que falar de um meme. É uma reclamação do iFood. Que a pessoa fala assim, meu lanche veio sem Péricles. Aí a hamburgueria responde, infelizmente o exato samba acabou, senhora. Esse meme é ótimo. Mas assim, eu adoraria se viesse o Péricles no meu lanche, velho. Nossa, eu nunca pedi nada, cara. Simplesmente Periclão, velho. Mas voltando ao assunto. Dessa parte aí dos nomes, né, tem que a ordem das corujas é estrigiformes, né? E estrige é do latim, né, que também pode significar tanto coruja como estrige, que na verdade é uma figura mitológica que é como se fosse uma pessoa que foi transformada em coruja, em um ser meio que noturno, na verdade, que pode ser um ser sanguinário, assim, que realmente toma sangue humano, né? Meio que tem essa dualidade, né? Que coruja pode ser como símbolo uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Dependendo da... Eu ia falar o seguinte, você falou, e aí veio de que a associação da coruja com a Atena, e por que raios a coruja é o símbolo da Atena? Eu não saberia dizer. Exato, então a gente chegou no Big Bang. Exatamente isso. E como foi que chegou ali, né? Não sabemos. Não lembro. Será que já tinha uma informação de que ela enxerga à noite? Eu acho que deve ter uma... Se você for pesquisar, mesmo na mitologia, deve ter uma explicação, mas eu não conheço essa explicação. Por que tem essa relação entre as duas? Eu também não conheço. Provavelmente deve ter, né? E é por isso também que hoje em dia a coruja é o símbolo de várias faculdades de filosofia, porque tem a ver com a Grécia Antiga. E é a deusa da sabedoria. Minha mãe me dá várias coisas com coruja, sabia? Ela vê coisas de coruja e ela lembra de mim. Eu acho uma gracinha. E é justamente porque a coruja parece inteligente. De acordo com ela. E sempre tem as coisinhas, né? Tipo, coisa de professor, é uma corujinha de óculos e tal. Né? Geralmente as pessoas associam a coruja a coisas fofas, né? Talvez o olho bem grande, né? Eu acho que essa altura a associação já é o ursinho Poo já também. Né? Já é o quê? O ursinho Poo, mano. Com professores? Ah, justo. Tem também aquele meme que corujas são hardware de pássaro e software de gato. Por quê? Porque quando elas são pets, elas parecem meio gatos em certas coisas. Inclusive, já que nós falamos em pets, na hora que nós estávamos assistindo o filme, nós ficamos nos questionando, porque é um negócio meio histórico, né? Tem a geração antiga, do coisa que aconteceu no passado, e nós ficamos nos perguntando, nossa, mas como no passado, né? Como era a expectativa de vida? E a Titualba, na natureza, ela vive 2 anos, a expectativa de vida dela. Eu achei impressionante. É bem pouco. Só que em cativeiro ela vive 20. Também tem a Em parte... cativeiro não tem as morucututu. né? Também tem essa parte de predação, né? Então, tipo, no filme tem esse negócio, não, porque há muito tempo atrás, no passado antigo, em 2019, aconteceu a primeira guerra de não sei o que. Isso é uma perspectiva diferente das corujas. Né? E apesar que lá também tem guerra, essas coisas, né? Mas eles não levam tanto em conta, né? É sobre isso. E o Soren, no final do filme, ele tem, sei lá, 6 meses de idade, e desses 6 meses, 4 passou em cativeiro fugindo dos nazistas. Então, ele tá super traumatizado ali no final. Eu acho que ele devia ter terminado mais adulto, né? Isso ia ser mais legal se ele já terminasse como um senhor sábio, assim, né? Mas ele ainda termina meio...
Que jovem adulto. tem vários outros livros também, né? Não daria... Isso é uma coisa importante. Eu falei que é uma série com 17 livros. São 17 ou 16? 17. Acho que são 17. 17. O filme ele não adapta todos, mas também não é só o primeiro. O primeiro é os primeiros 20 minutos de filme. Acho que E não é uma adaptação direta e reta, né? Tem vários ajustes e tudo mais, eles mudam várias coisas. Inclusive uma coisa que eles mudam, que eu achei interessante, é que no livro, o Soren ele é empurrado pelo irmão dele do ninho. E no filme eles caem juntos, porque eles estavam tentando praticar voo juntos. Aí o irmão dele é meio chato e tal, mas não é absurdamente assim, né? E no livro ele é. E isso é uma questão pro Soren, que ele fica um tempo, inclusive, tipo, se perguntando como que eu caí do ninho? Nossa, como que eu caí? Aí um dia ele se dá conta e ele fica, tipo, nossa, não, meu irmão me empurrou. E aí ele demora pra, tipo, aceitar o fato. É que não sei se posso dar spoiler também. Acho que pode. Mas aí vai ser muito, você nem leu tudo. Não, pra mim não pode. Pro então... público de casa que pode, sobre Mas então como que eu posso dar se você ouvir? Não dá! Não tem como. Eu não li o livro, mas baseado no que a Gabi me falou, eu acho que ficou muito melhor. Porque no filme, eles colocaram um arco de desenvolvimento pro irmão dele. O irmão dele começa um cara normal ali, só que ele é ruim de voo. E ele gradativamente se desenvolve até se tornar o Joseph Mengele. E tem um plot, não é que nem no livro que ele já é assim. E eu achei muito melhor. No livro ele já é assim, não tem tipo algo que fez ele ser ruim. E ele nem aparece, né? Nos primeiros livros, assim, o irmão dele, assim, não aparece, né? O foco é sempre no Soren, mas ele não tá com o irmão, né? Exatamente. É sobre isso. Ficou algum ponto de fora, alguma coisa que queriam comentar? É muito legal que ele é o irmão do Soren, esqueci o nome dele. O Cloud. Clud, né? Clud. O Claudinho, enfim, o Claudinho, ele tem esse arco, porque ele chega lá em, sei lá, ele chega em Auschwitz, e aí como ele é uma pessoa insegura, ele é uma coruja. Como ele é uma coruja insegura, tem alguma coisa faltando dentro dele, ele é seduzido pela rainha lá das corujas más. Foi o que eu falei, que ele precisava de autoafirmação e lá ele encontra. Isso é muito legal, isso é um arco muito legal, porque ele tem algo faltando dele. Porque ele chega lá, ele tá com medo, só que aí tem essa sedução e ele gradativamente, não, velho. Porque ele descobre que lá ele consegue agradar, né? Se ele, tipo, seguir as coisas e tal, e sei lá. E aí ele começa a querer a aprovação deles, realmente. E também tem a semiótica do negócio, uma conversa que nós fizemos durante o filme que não se encaixa aqui. A famosa semiótica. A famosa semiótica. Que a coruja, líder lá das corujas más, ela é completamente preta. Só que a rainha má, ela é completamente branca. Isso é uma semiótica muito legal, porque esse é um simbolismo que existe no cristianismo também. No cristianismo, o Lúcifer aparece como um ser de luz. Então ela tem lá essa coruja, que é a rainha das corujas más, ela é toda branca, mas ela é sedutora, é o mal sedutor. Ela é toda branca, ela parece pura, ela parece muito bonita. Mas é ela que vai seduzir as corujas jovens para se tornarem nazistas. E isso é muito legal, essa semiótica foi muito bem feita. Semiótica, para quem não sabe, é o estudo dos símbolos. Então, tipo, o que as coisas carregam, qual associação elas são feitas. Geralmente, nos filmes, ela aparece... por exemplo, quando vai mostrar o mocinho numa batalha, sempre mostra ele, sei lá, perto de, sei lá, pessoas precisando ser salvas, a família dele de fundo... o mundo, e aí quando mostra o vilão, o lado do vilão tá todo destruído, não tem uma árvore com folha, todas as coisas estão queimadas, e aí gera essa associação, assim, pra você pensar, nossa, isso é ruim, isso é bom, né? E pra incentivar o que você precisa ou não torcer. Existe muito disso com as cores também, só que isso é variável, né? Sim, é variável. Ao mesmo tempo que tem, tipo, a questão de, tipo, geralmente vermelho é os mocinhos, porque vai significar coragem. Então isso acontece em vários sentidos. Por exemplo, no Harry Potter, quando ele luta com Voldemort, o feitiço dele é vermelho. A Grifinória é vermelha e amarela. Então a gente vai construindo isso o filme inteiro, né? E aí sempre que mostra o lado dele, tá mais iluminado, a imagem parece mais quente, mais calorosa. Sempre que mostra o lado do Voldemort, parece uma coisa mais fria, mais sombria, porque é
verde azulado e tal, mas isso pode se inverter, Se inverter. né? Então é possível também usar o vermelho para ser o mal, para ser tipo o sanguinolento, o brutal. Isso acontece no Enrolados, que a Madame Gothel, ela usa uma roupa vermelha escura, uma roupa vinho, que é nesse sentido, assim. Então cria essa imagem e ela é uma figura escura perto da Rapunzel, porque ela tem o cabelo preto, o vestido vinho escuro, e a Rapunzel tem o vestido lilás, rosado, assim, e o cabelo claro. Inclusive no próprio filme tem essa diferença, porque você tem a rainha lá que ela é branca, porque é o branco sedutor, só que o rei das Corujas Más é preto, só que o rei das Corujas Boas é branco também, é branco também. Sim. Então tem dentro do mesmo filme você tem esses dois símbolos da cor branca. Isso é interessante porque isso foi uma adaptação do filme também, né? Não existem tituabas pretas. Existe. Existe? Existem umas cinzentas. Legal. Tem nos outros, lá para os outros livros, tem uma coisa que chama carvãozinho até, que é mais cinzentinho, né? E também, né, no livro, na verdade, não tem essa diferença assim, da rainha pro rei. A única coisa que ele tem a máscara lá, né? Só que eles não têm, ele é branco também. Ele não... Legal. A rainha só que ela é deformada, na verdade. Ela tem um corte assim no olho. Mas foi algo do Que isso é semiótica de vilão. Então, quem tem uma cicatriz grande, geralmente é porque fez algum erro no passado e tá marcado de alguma forma. E isso tem a ver com a marca de Caim. Existe essa simbologia também da cicatriz ser associada com o mal. Então, o Scar do Rei Leão, ele é o perfeito exemplo. E tem a semiótica no Rei Leão é perfeita também. Que o Scar, ele é irmão, né, do Mufasa. No filme não achávamos que eram irmãos adotivos, mas o filme recente diz que eles são adotivos, né? Mas ele tem a juba preta e blá blá blá, e o Mufasa ele tem a juba mais dourada, tipo um castanho, ele é maior. E aí o Scar ele é retratado como um leão magro, um leão, enfim, existe muito claramente, tipo, você olhando os dois sem eles pronunciarem nada, você sabe quem é o vilão e quem é o mocinho. Tem a coisa, quem é canhoto, geralmente também é retratado como canhoto. Sim, né? nossa, uma vez eu vi um negócio que, tipo, em filme de faroeste antigo, o cabelo do mocinho é pra direita e o cabelo do vilão é pra esquerda. Tem uma coisa muito... Isso eu já acho forçado, né? Mas o símbolo da cicatriz é recorrente porque tem aquela associação com alguém que esteve em lugares que não deveria ter estado, né? Tipo, é alguém que recebeu uma mácula, é meio que isso. E também, cicatrizes não são bonitas, né? E o mocinho é bonito e o malzinho é feio. Apesar de que... Isso é uma questão de pontos de vista, porque tem umas cicatrizes que realmente dão um charme. Justo, é verdade. Nossa, eu acho. Inclusive, não importa, vamos voltar. Enfim. Mas você ia falar alguma outra coisa? Não, acho que é nessa parte de simbologia, mas aí também já ia desfocar muito. Também o vilão sempre é tratado bebendo leite, isso eu não entendi até hoje. Isso é muito legal. Isso aí é barra, mano. Isso é muito legal, porque... Eu acho que nada a ver, uma forçada. É um jogo de contradições, porque você tem o leite, que é um símbolo da infância, que é um símbolo da pureza. O interessante disso é a contradição, porque você tem um vilão e ele tá brincando com o oposto, tá brincando com a contradição, com a incoerência do negócio. Por isso. Entendi. Ele está sugando, acho bem entendido. Isso aparece no Laranja Mecânica. Laranja Mecânica, assim, os vândalos lá, eles vão no bar e bebem leite. E mais recentemente tem o famoso Os Bastardos Inglórios, que o Hans Landa, ele também só bebe leite. Mas é esse jogo de contradição, sabe? É tão absurdo assim ser feito. Por quê, né? Eu entendi. Mas é isso. Mas eu acho que esse filme ele tem uma semiótica legal, ele todo muito bonito. As corujas são muito bonitas e muito bem retratadas. E eu escrevi falei um pouquinho sobre várias corujas para as pessoas pesquisarem, mas não falei da Suindara. É igual uma maçã, gente. É tipo uma maçã. É uma maçã com olhos. É muito fofo. Tem vários, tem até uns memes falando como que a inteligência artificial vai reconhecer, que é aqueles memes que você tem que colocar coisas parecidas, e aí coloca tipo uma maçã ou uma suindara. E, enfim, e é muito legal, é muito, muito bonito. É um animal realmente muito bonito, muito interessante. Sim, E uma coisa que eu queria perguntar, né, você que é um homem aí, que viu muitas corujas ao longo da sua vida, qual foi a coruja que você mais gostou de ver? O que eu mais gostei de ver?
Assim, eu lembro que quando eu comecei a ver coruja e tal, né, não tinha tanta noção de quantas espécies tinha, como era. Eu lembro que uma vez eu fui na biblioteca lá de Rio Claro para pegar um livro, né, de coruja. Aí eu não achava esse livro de jeito nenhum, né? Eu vi que ele ficava tipo uma seção especial, que era livro de formato diferente, né? Ele era como se fosse um lápis bem grandão, assim. Aí eu lembro que eu vi assim, né, eu vi o caburé acanelado, que é daqui do Brasil mesmo, né? Eu achei assim com umas coisas muito diferentes, né? E meio que assim, na hora que eu bati o olho, eu falei, quero ver essa coruja. Por assim, não sei exatamente por quê, né? E daí eu lembro que eu fiquei por, eu não sei de cabeça quantos anos eu fiquei procurando essa coruja, assim, ela tem aqui na região, assim, tem Dourado, que é daqui perto, Lençóis, Avaré, que fica tipo meio num triângulo aqui, assim, né? E Botucatu, Sumana, eu nunca achei, né? Daí fui pra Minas, na verdade, pra encontrar ela. No sul de Minas, em Conceição dos Ouros, uma cidadezinha bem pequenininha. Foi lá que eu vi, assim, né? Mas também foi, assim, engraçado, né? Porque a gente foi com guia, né? E na época que a gente foi, né? Ele falou que tinha um ninho, né? Então é meio que quando você vai num ninho, geralmente é meio que certeza de você ver, né? A coruja. Só que daí a gente ia num sábado e aí na quinta ele ligou e falou, o tucano comeu os filhotes. Daí a gente ficou, e agora, né? Mas aí ele falou assim, tem os adultos, né? Que pode estar por perto, né? Mas aí não é tanta certeza, né? Daí na sexta ele foi, procurou e achou. Daí a gente, no sábado a gente foi lá, até lá, né? E procurando com o playback e tudo mais, e assim, nada. Aí uma hora, assim, uma respondeu lá longe, assim, tinha um morro, né? Daí a gente saiu igual uns doidos lá atrás dela, assim. E isso foi uma coisa muito rápida, assim. Eu lembro que eu tava com a câmera, né? A gente viu ela, assim, por, sei lá, 10 segundos, eu acho. Deu pra tirar uma foto só assim e foi, assim. Mas ela ficou cantando bastante tempo, né? Mas assim, foi a que eu gostei mais de ver, foi essa, assim. Nesse caburé canelado. Mas assim, tem outras que eu quero ver ainda, né? Legal, você falou que você foi pra Minas pra ver, e eu lembrei de uma dúvida que surgiu quando a gente tava vendo um filme. Existem corujas migratórias? Sim, existem corujas migratórias. Também é algo meio recente, né? Que eles estão pesquisando, mas sim, assim, no Brasil não tem estudos disso ainda. Mas lá na parte lá dos Estados Unidos, Europa, existem algumas coisas que migram. A coruja da neve mesmo, ela migra conforme a época reprodutiva, né? E geralmente o que eles viram a tendência de migrar é que geralmente quem migra mais é a fêmea. A fêmea geralmente é aquela migração meio que ela foge do frio e vem para áreas mais quentes, né? E o macho geralmente fica na região. Aí o que eles descobriram, por que isso acontece? É porque o macho ele vai tender a, mesmo que vai ter menos alimento lá, ele tenta garantir o território antes, para depois quando a fêmea voltar ele já ter um território definido para poder se reproduzir. Meio que ele larga de tentar se alimentar melhor numa época mais propícia. Pra garantir a reprodução depois. Para garantir a reprodução depois. Geralmente é essa a tendência. O que é engraçado, porque geralmente o macho se alimenta pra garantir a reprodução, porque as fêmeas tendem a gostar de machos maiores, mais saudáveis, né? Esse das coisas é engraçado, porque na verdade assim, a fêmea não tende a procurar o macho maior. Eles tendem É porque a fêmea também é maior que o macho. Ela é maior que o macho, né? Mas assim, ela tende a procurar o macho assim, da idade parecida e também assim, de um tamanho que seja meio que compatível com ela. Se ela for muito grande, ela vai tentar procurar um macho grande também. Talvez seja até por isso que os machos sejam menores, porque eles ficam lá para dentro do território e tem uma necessidade calórica menor do que as fêmeas. Sim, também. Mas aqui acontece em várias espécies, não só nessa, né? Então, Tá. Sim, tem, acho que tem mais são várias espécies. Tem espécies que no meio também. E também tem essa diferença. Sim. Interessante. Enfim, a suindária eu queria muito ver. E boatos que é uma coisa comum, eu ainda não acredito que eu não vi. Você já ouviu, já foi uma coisa, vai. É. Um piozinho, vai falar. É. Mas assim, né, ver é muito mais legal que eu vi, de fato. Enfim. E é engraçado, né? Criar essa antecipação, né? Tipo, por que gostar mais de um animal ou de outro, né? Porque o querer ver. É engraçado como a gente cria relações com as coisas, né? Em geral, eu percebi que para quem tem costume de observar, geralmente animais que são mais difíceis de ver são os que eles mais querem ver, por saber que é difícil de ver. Sim. E eu acho isso muito interessante, assim, sabe? Tipo... meio que, né, você sabe, um coruja buraqueira, né, todo mundo, você vê todo dia lá, meio que, né, fica... buraqueira, eu vejo todo dia. Mas também não é assim, né, que até uma buraqueira, tipo, quando você olhar todo dia, provavelmente ela vai fazer coisas extraordinárias em dias diferentes, né. Ela também é muito bonitinha. Sim. É muito gracinha. Sim, eles são muito fofinhos, né. Já vi gente falar, nossa, um dia eu vi uma buraqueira comendo mandurinha, assim, no fio.
Isso é uma coisa muito incomum, né? Sim, é muito legal. Pode falar. E o que você acha de ter corujas como pets, como animal de estimação? Assim, coisa pet pra mim é um pouco complicado, na verdade. Sei lá, porque não é um animal assim meio que totalmente domesticado, né? Sei lá, não é igual um cachorro, por exemplo, né? Então, Nós temos um que também não é domesticado, é um inferno viver com ele. Sim. Mas assim, eu acho um pouco estranho, como Ele qualquer... comeu o cachimbo da minha moto, sabe? Tá vendo? Minha moto não tava andando porque ele comeu o cachimbo. Ontem ele comeu meu guarda-chuva. Desculpa, Ele mano. tava na bandeira da minha moto também. As cachorras da minha mãe já comeram a fiação da moto do meu padrasto. Então, Mas enfim. Então, se domesticado é assim, imagina se não fosse, né? Mas eu, assim, não sou muito que a favor de ter coruja. Qualquer animal exótico como pet eu acho um pouco, assim, meio que sem sentido, na verdade. Assim, zoológico eu acho uma coisa bem legal, interessante, né? De ter, assim, para fazer a conscientização, mas assim, como pet eu diria que é mais um propósito, sei lá, particular, tipo, sei lá, da própria pessoa querer ter de um jeito... Eu concordo, eu acho um negócio meio narcisista, esse negócio de ter uns pets diferentão. né, sei lá, meio que pra se exibir, não sei dizer, na verdade, né? Eu acho que tem um pouco de ter um fascínio também pelo animal, sabe? Tipo, caramba, de É, achar muito Você interessante. meio distorcido, talvez, não sei. Não sei também. A coisa que eu ia falar é que esses dias, você tava falando da coruja buraqueira, que é uma coisa comum. Esses dias eu tirei foto de uma coruja buraqueira e eu peguei o momento que ela tava piscando com a membrana dela. E essa terceira piscada pálpebra. das corujas, essa terceira pálpebra, toda coruja tem? Geralmente toda ave tem. Toda ave. Sim, tem vários animais, né, que tem. Mamíferos também, né? E a função dela seria... É para proteção, geralmente, né, quando ela vai predar algum animal, né? Ou quando a gente briga, assim, geralmente a membrana serve como proteção mais para o olho mesmo. Pra ela continuar enxergando com a membrana na frente. Isso. Legal. É membrana nictante, né? É nictitante. Nictitante. Legal. Falando em voo, tem duas cenas no filme que o Soren, ele faz esqueci o nome dele. Mergulho. Um mergulho. Ele faz um mergulho no ar assim, que é característico de falcão peregrino. Tem coruja que faz isso ou isso é uma invenção que o pessoal fez? Vai ser legal, vamos fazer. Não, assim, vendo o comportamento de caça, geralmente coruja que caça em um local mais aberto, né? Elas geralmente dão esses mergulhos, assim. Ou na neve também, a coruja da neve geralmente faz, ela se afunda na neve, assim, ela dá esse mergulho também. É um comportamento de caça, assim. Legal. Não é tão rápido igual um falcão peregrino, né? Que as corujas, né, você pode ver que o formato, né, dela, assim, na proporção de asa pro corpo delas Uma maçã não é muito aerodinâmica. uma coruja, geralmente, assim, ela tem um voo mais lento, né? Do que um falcão, por exemplo. Elas têm asas largas? Elas têm umas asas largas em comparação ao corpo, né? As asas delas são bem largas, né? Sim, ela tem asas largas. E falcão tem asas extremamente estreitas, que facilitam para ele ter mais velocidade. E as suindárias têm as asas mais largas ainda do que as outras corujas, né? As titonídeas têm as asas mais largas ainda. Então o voo delas é mais lento ainda do que das outras. Legal. Interessante. E todas as corujas sempre comem carne, outros animais, elas sempre são carnívoras? Carne se diz, tipo, um inseto não seria carne? Seria. Não, sim. Então sim. Todas precisam. Todas precisam comer carne. Legal. Então não tem nenhuma espécie de coruja que seja herbívora. Não, elas são todas carnívoras. Todas carnívoras. E elas comem outras coisas também. Outras coisas, Plantas. não. Elas só comem carne. Exclusivamente carnívoras. Elas nem têm o aparato digestório para comer, sei lá, uma migalha de pão. Não. consegue. Não sei nem como que é uma coruja preta, achei ideia da rato, né? Ou Não sei. ração, não sei. Mas acho que é só que eu saiba assim, meio que eles dão um rato só. Não deve ter uma ração para coruja. Acho eu. Legal. Acho que a gente encerra por aqui. Bom, então obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se você tiver algum feedback para dar pra gente, tiver alguma consideração, pode deixar nos comentários. A gente é muito aberto para receber as considerações e os feedbacks de vocês. Lembrando que esse é um projeto voluntário, então todo mundo está aqui só pelo prazer de estar aqui, de compartilhar um pouquinho essas coisas, de trazer novas perspectivas.
Então, se você puder recomendar, vai ajudar bastante o nosso trabalho. Se você conseguir dar algum retorno, se você gostou do episódio, quiser deixar registrado também, isso é muito importante pra gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou e muito obrigada, João, pela presença. Muito obrigada, Marcelo, pelo auxílio e tchau, tchau. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @poracaso.cast. Te vejo na próxima.